Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o anúncio do Trump da reserva estratégica de criptomoedas dos Estados Unidos, né? Como eu falei para vocês, evidentemente esse anúncio seria uma coisa positiva para o Bitcoin. De fato, o Bitcoin que vinha caindo nos últimos dias, muito provavelmente porque o pessoal já sabia que o Trump faria esse alerta, esse anúncio, então já deu um jeito de vender para jogar o preço para baixo, não sei o que lá. E agora o valor subiu, já está em 93 mil dólares novamente. Mas eu sinceramente fiquei meio decepcionado com o anúncio do Trump por um motivo muito simples. Ele não falou de quanto será essa reserva estratégica. Isso é um problema, porque você ter uma reserva estratégica de, sei lá, 50 dólares em criptomoedas não vai mudar nada, né? O máximo que ele pode fazer sem impactar sem aprovação do Congresso, botar no orçamento dos Estados Unidos e coisa e tal, também não é muita coisa, é coisa de 10 milhões de dólares que ele poderia incluir sem passar pelo Congresso. Mais do que isso, teria que passar pelo Congresso. Então a gente ficou meio que é uma novidade que não é uma novidade tão importante assim. Além disso, ele colocou 5 criptomoedas, o que eu acho que é um erro, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por não sei que lá, não sei que lá, analogias sexuais constrangendo famílias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, eu sou embaixador da Coinex, tá? Eu represento a Coinex aqui, sou um dos embaixadores da Coinex no Brasil. Recomendo muito a corretora, uma corretora lá de Hong Kong. Tem o link aqui na descrição desse vídeo, caso você queira se inscrever na Coinex com o meu link de indicação. Tem umas promoções rolando aí até o dia 3 de março, que vai ser muito legal. E eu vou falar mais sobre isso no final deste vídeo, tá? Pois bem, o que aconteceu ontem, né? O Trump teve um encontro lá em Mar-a-Lago, na Flórida, e anunciou que vai ser criada a reserva estratégica de criptomoedas do governo americano. Então o governo americano vai comprar criptomoedas para fazer reserva, né? E aí que eu falo para vocês, é lógico, isso foi uma boa notícia, criptomoedas subiram, o Bitcoin subiu, tudo subiu ontem, mas a verdade é que eu achei essa notícia meio incompleta, porque o que o Trump não falou é o tamanho dessa reserva. Isso é um dado muito importante, porque reserva pequena não serve para nada, não vai mudar nada no final das contas, né? Outra coisa que ele falou que eu não gostei foi justamente o fato de que haverá XRP, Solana, Cardano, Bitcoin e Ether, né? Como vocês sabem, a minha visão em termos de criptomoeda é Bitcoin e o resto é shitcoin. Então, ou seja, essa reserva do governo americano vai ser de Bitcoin e um monte de shitcoin. Então, sinceramente, não me empolgou muito isso daí, tá? Eu esperava ver pelo menos a questão de valor. Quanto é que seria? Qual o tamanho dessa reserva, né? Ao contrário, no momento que o Trump escolhe essas criptomoedas, escolhe o Bitcoin e mais 4 shitcoins, ele está ajudando o pessoal dessas shitcoins, né? E aí que eu fico preocupado com isso, porque no final das contas, sempre que o governo começa a meter a mão nessas coisas, é errado, né? A reserva de Bitcoin em si eu já considero errada, porque, né, o Bitcoin tem valor exatamente quando ele é usado contra o governo, não usado pelo governo, né? Mas pelo menos o Bitcoin tem essa razão de ser, né? É a moeda para ser usada se o governo se tornar tirânico. E as outras shitcoins não têm esse valor, não valem para nada, não servem para absolutamente nada no final das contas, né? Só aposta mesmo para ver se ganha ou não ganha. Enfim, teve aumento dessas criptomoedas, evidentemente, aliás, subiu todo o mercado, sempre sobe nesses casos, né? E ele fala sobre um lado positivo desse anúncio, é justamente que ele deixou claro que ele pretende fazer regulamentações muito leves sobre criptomoedas, ao contrário de muita gente que queria regulamentar, queria proibir criptomoedas ou dificultar o uso de criptomoedas. Ele pretende fazer um ambiente amigável para as criptomoedas nos Estados Unidos. Isso é uma coisa muito importante, como eu já falei para vocês, é inevitável que o Bitcoin vai se tornar a moeda do futuro. Quando que isso vai acontecer eu não sei, pode ser que seja daqui a 200 anos, 300 anos, mas em algum momento vai acontecer. Então, no final das contas, é importante você ter essa preparação. Os países que começarem antes nisso vão se dar melhor, e é importante principalmente o país não proibir as criptomoedas, como faz o Brasil, né? No Brasil é praticamente proibido você ter criptomoedas, porque o Banco Central quer saber de tudo que você tem de criptomoedas, né? Eles querem saber de tudo, tem medo das criptomoedas e coisa e tal. Então, isso inclusive é um dos motivos pelo qual eu recomendo que você use a Coinex. A Coinex, como é uma corretora que não está no Brasil, ela não é obrigada a mandar as informações
de criptomoedas que você tem na sua conta para o Banco Central, então já é um pouquinho menos preocupante esse assunto, né? Você tem um pouquinho mais de privacidade, um pouquinho menos de devassidão da receita nas suas contas, né? O lado positivo dessa medida, portanto, é que dá um pouco mais de credibilidade às criptomoedas, um pouco mais de horizonte, né? Se o próprio governo está usando a criptomoeda, é sinal de que ele não vai querer limitar a coisa, não vai querer proibir a coisa. Isso é uma coisa boa, né? Como eu falei para vocês. É lógico que a criptomoeda ela é feita para você conseguir usar ela mesmo que o governo não queira. Mas é sempre mais difícil, é sempre mais complicado se você usar se o governo está correndo atrás de você. É aquela velha história do uso de violência, né? Ah, não tenho nenhuma moeda, não sei de nada, não vi nada, esqueci a senha, coisa e tal, até que alguém aponta uma arma na sua cabeça e fala, fala a senha aí, eu te mato, né? E, pô, esse é o problema, com o uso de violência a coisa não tem essa solução, não tem como solucionar no final das contas, né? Então, aqui ó, tem algumas discussões que eles estão fazendo aqui ainda, um dos pontos, como eu mencionei, é a questão de quanto será essa reserva e se tem que ter aprovação do Congresso, né? Aqui ó. De acordo com a Reuters, especialistas divergem sobre a necessidade de aprovação do Congresso para a criação. Alguns acreditam que a reserva poderia ser estabelecida por meio do Fundo de Estabilização Cambial do Departamento de Tesouro, que permite compra e venda de moedas estrangeiras, né? Mas isso daí tem um limite também, seria uma reserva relativamente pequena. E reserva pequena meio que não faz diferença nenhuma no final das contas, né? Enfim, o fato é que subiu o Bitcoin, deu uma subida considerável aqui, ó, isso aqui já tinha subido bastante, deu uma quedinha nos últimos dias. Eu acho que o pessoal estava sabendo que ia ter essa reunião, daí deram um jeito de vender para jogar o preço para baixo e aí compraram de novo. Esse caso das criptomoedas, portanto, é mais um assunto que o Trump está correto, está indo na direção correta, isso daqui, né? Porém, é aquilo que eu falo para vocês, sempre que eu vejo o Trump fazendo uma coisa correta, agora eu fico com medo. Por quê? Porque ele está fazendo a merda na Ucrânia, isso significa que isso vai enfraquecer todas essas iniciativas boas que ele está tomando em outras áreas, está comprometendo com um caso específico, que é o caso da Ucrânia, realmente muito triste. O Trump está fazendo esse papelão lá com o Zelensky, né? Enfim, essa é a história aqui da reserva dos Estados Unidos. Não temos definição ainda, não sabemos ainda se vai ser uma coisa significativa ou não, né? Mas pelo menos recuperou o Bitcoin, é um bom começo, né?